Olá, meu nome é Amanda Lousada, eu sou sócia aqui da Olimp Investimentos e nós estamos começando mais um episódio do Invista com a Olimp. E hoje iremos receber aqui no canal Samuel Guimarães. Ele possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e hoje atua nos fundos de renda fixa na Quiné Investimentos. Samuel, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Amanda, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e com todos em casa agora nesse momento. Obrigada a você, Samuel, pela presença. E entender um pouquinho mais sobre o cenário econômico é extremamente importante, principalmente quando estamos falando sobre investimentos, né? Entender como o cenário internacional impacta aqui a nossa economia, os nossos investimentos, né? Então vamos falar bastante hoje aqui sobre esse assunto. Até mesmo porque a gente vinha numa sequência de cortes, né, da nossa taxa básica de juros. Na última reunião, o Banco Central parou aí esse corte. E eu queria saber qual a sua opinião, Samuel, sobre o cenário atual econômico. Obrigado, Amanda, pela pergunta. O cenário atualmente do Brasil ficou mais desafiador. A gente observou ao longo dos últimos meses, sobretudo desde abril, uma piora na confiança fiscal e uma piora na credibilidade monetária do Banco Central. Primeiramente, o governo ele mudou a meta de 2025 de superávit fiscal, que era 0,5% do PIB, para zero, mas ele fez essa mudança já agora em abril. Então, na verdade, o governo trouxe para a capa do jornal o problema fiscal. Esse é o primeiro problema. O segundo ponto, Amanda, é a perda de credibilidade monetária também, que ficou arranhada na decisão do Banco Central, onde houve um dissenso, né? É evidente, como você já comentou, na última decisão, o Banco Central resolveu manter os juros inalterados e desta vez não houve dissenso, foi unânime, 9-0. Então os 9 membros do Copom optaram pela manutenção. Mas com certeza, atualmente, a nossa maior preocupação é com o fiscal. Como eu falei, esse problema fiscal foi antecipado. A gente escreve bastante, né? Então tem uma carta famosa nossa que a gente cita uma frase do Santo Agostinho, né? Sobre o arcabouço fiscal, que pra gente parece muito que é me dai castidade, mas não agora. Então, o mercado está começando a se questionar se é execuível executar esse arcabouço fiscal, porque os gastos obrigatórios crescem numa magnitude muito elevada, e daí vai sobrar para o arcabouço fiscal ficar de pé, vai sobrar para o governo cortar gastos em investimento, cortar gastos em emendas parlamentares. A gente não vê uma disposição do governo em fazer esses gastos, até porque quanto mais a gente avança no tempo, vai se aproximar das eleições. E não é compatível, não parece compatível o governo fazer corte de gastos perto de um ciclo eleitoral. E, inclusive, né, Samuel, os gastos públicos estão aí acima da meta, né? Isso pode trazer uma pressão inflacionária e o Brasil, ele já é um país inflacionário, né? Como faz para os investidores se proteger desse cenário? Até mesmo porque o IPCA mais 6 é um grande vencedor aí quando você olha numa visão de longo prazo, né? Certíssimo, acho que a pergunta é boa. Acho que felizmente, né, nos fundos da Quiné a gente tem instrumentos para se proteger da inflação. Então a gente pode, por exemplo, tomar um DI, a gente pode, por exemplo, comprar a inflação implícita, então isso ajuda bastante. Outra coisa que você comentou, né, no longo prazo, de fato, o IPCA+, parece ser uma alternativa melhor, sobretudo para aquele investidor que está preocupado em proteger o poder de compra, né? Inclusive, quando há um ruído fiscal, né, onde o prêmio de risco do Brasil deteriora, o CDI protege menos do que o IPCA+. Inclusive, a gente tem na nossa prateleira fundos que são atrelados não ao CDI, mas sim ao IPCA+. No entanto, acho que é importante citar esse ponto da consistência ao longo do tempo, né? Então, esse IPCA+, de fato, parece um instrumento competitivo no longo do tempo. No entanto, no curto prazo, a gente não está enxergando uma espiral inflacionária no Brasil que vai sair do controle. Primeiro ponto é que a gente está abaixo do mercado para a projeção de inflação do IPCA para o ano 24, a gente também está abaixo do mercado para o IPCA de 2025. Sobretudo em um ambiente, assim, pensando em descontrole inflacionário, um ambiente internacional onde os grãos, né, as commodities agrícolas, estão bastante deprimidas. E, claro, para que ocorra uma espiral inflacionária, etc., a gente vai precisar ter uma depreciação cambial, né, ou seja, uma alta do dólar maior do que a gente já viu até agora.
que é um cenário que a gente não vê nesse momento. Super importante essas informações, Samuel. E indo agora para o internacional ali. Hoje os Estados Unidos, ele vive a sua maior taxa de juros desde a crise de 2008, né? E a inflação também não vem ajudando muito, né? Os últimos dados vieram acima aí do esperado, mas é possível o investidor se proteger contra esse cenário aí global, né? Com certeza, né? Eu falei que o ano começou com um cenário mais desafiador para o Brasil, não foi diferente lá fora também, tá bom? A gente observou ao longo do segundo semestre de 2024 leituras benignas de inflação dos Estados Unidos. Então o mercado começou o ano com a expectativa que a gente teria cortes de juros nas economias avançadas, né, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive essa crença ela foi reforçada pelos bancos centrais, que guiaram o mercado nessa direção. O problema é que a gente observou aí nos primeiros 3 meses do ano, como você já comentou, números mais altos de inflação nos Estados Unidos, o que deixou todo mundo preocupado e com certeza atrasou aí os cortes. No entanto, a gente permanece com a visão de que a economia americana está no caminho de desinflação, tá bem? Inclusive, essa crença foi ratificada com o dado de inflação da última semana, que saiu nos Estados Unidos, com a leitura aí super benigna, com a boa quebra também, quando você mostra a dispersão, a difusão da inflação, foi uma leitura bastante positiva. E além disso, nos Estados Unidos, a gente enxerga um espaço aí para o mercado de trabalho uma deterioração maior do que o mercado espera hoje, né? Então, de novo, lá fora foi desafiador? Foi, mas a gente acha que esse tema de corte de juros não morreu, ele foi adiado. E se você observar, nos países desenvolvidos desse ano, a zona do euro já cortou juros em junho, a Suíça já cortou juros 2 vezes, Suécia já cortou juros também, Reino Unido deve começar a cortar juros em agosto. Então, a gente acha que apesar de mais desafiador, esse tema não morreu ainda, ele ainda está presente conosco e nosso cenário atualmente prevê uma desinflação dos Estados Unidos e, como eu já comentei, os últimos dados vieram nessa direção. Samuel, e novembro está se aproximando, né? E sabemos que teremos aí eleições na maior economia do mundo. Como isso pode impactar? Ótima pergunta, Amanda. Eu acho que cada vez mais agora o mercado vai talvez dar um pouco menos de importância para a agenda de dados, né, de dados econômicos, e cada vez mais o foco vai ser a eleição americana no segundo semestre. É evidente, os candidatos já são conhecidos, né? Então o Biden busca a reeleição e muito possivelmente ele vai duelar aí contra o Trump, que é o antigo presidente. E daí a incerteza aumenta, tá bem? A gente acha que vai ser um tema comum da eleição quem vai falar mais duro contra a China. Então vai gerar um nervosismo no mercado. E também se confirmar a nossa previsão atual que o Trump é favorito, a gente deve também voltar a ter ruído de tarifas comerciais, né, sobretudo, como eu já falei, na China. O mercado vai ficar super atento se quem ganhar, né, sobretudo se tiver um congresso ganhar junto, né, não só a presidência, mas também o congresso americano, se a gente vai ter mais ou não incentivos fiscais. Então, um tema que o mercado ficou super de lupa no semestre passado, aliás, em outubro do ano passado, que era esse fiscal americano, e, consequentemente, o Tesouro Americano ia precisar emitir uma grande quantidade de títulos, a gente acha que esse tema pode voltar aí para o radar e os mercados ficarem preocupados, né, com essa piora do risco fiscal americano, com a eleição, claro, e esse tema aí de tarifas ou não, se o Trump vai tarifar a China, se o Biden... Então, como eu já comentei, então vai ser um assunto super relevante e eu acho que, ótima pergunta, e eu acho que vai cada vez mais entrar no radar do investidor. Boa. E diante de toda essa mudança no cenário global que a gente conversou, e sem deixar de levar em consideração as eleições americanas também, quais são as oportunidades que você vê atualmente com o cenário global? Vamos lá, eu acho que atualmente a gente enxerga menos oportunidades no Brasil nesse momento, em detrimento do cenário internacional, tá bom? A gente acha que hoje as maiores oportunidades estão em você apostar que os juros vai acabar caindo mais do que o mercado antecipa nas economias avançadas, sobretudo Estados Unidos e Reino Unido. Os Estados Unidos já comentei, né? Então a gente tem um cenário ainda de desinflação, né? Que os últimos dados ratificaram esse cenário. Reino Unido já não é, acho que é já mais controverso, mas a gente enxerga também, apesar das últimas leituras mais altas, a gente acha que daqui para frente a gente pode voltar a ver uma trajetória de queda da inflação no Reino Unido. E mais importante, a gente começou a ver uma deterioração nos dados de trabalho no Reino Unido. Se é verdade que nos Estados Unidos a geração de empregos ainda é forte, no Reino Unido já não é tão verdade.
Então a gente acha, é muito fácil o Banco Central ele adiar os cortes quando a atividade está ok e, sobretudo, quando o mercado de trabalho está aquecido. Quando a gente começa a ver um aumento do desemprego, a gente acha que os bancos centrais ficam preocupados e, historicamente, foi isso que aconteceu. Então, acho que a nossa principal oportunidade que a gente chega no mercado hoje, como eu já comentei, é apostar numa queda de juros maior do que o mercado imagina, tanto para os Estados Unidos e Reino Unido. Outra oportunidade que a gente imagina uma posição que a gente carrega há bastante tempo, a gente é negativo com a moeda chinesa, o yuan chinês. Então, você soma uma economia que está anêmica, né, que passa por um problema aí de casa, de housing, muito grande, comparável com a crise de 2008 dos Estados Unidos, né, dessa magnitude do setor de housing lá, de real estate no país. E como eu já comentei, a eleição americana vai ser uma disputa sobre quem é mais duro com a China. E confirmado a vitória do Trump, é muito provável aí que ele tenha aí, sobretudo porque no que tange a política internacional, o presidente ele consegue fazer coisas sem um Congresso. Então, o fiscal a gente vai precisar entender a composição do Congresso. Mas a parte de tarifas, a gente acha que ele pode ser agressivo sim. E essas tarifas, se você tributar a China, todos os produtos chineses em mais 10, 15%, pode ser um risco muito grande. E por isso também a gente gosta aí de estar comprado em dólar contra a moeda chinesa, tá bem? No Brasil, como eu já comentei, o fiscal vai ser um problema mais difícil de ser resolvido de longo prazo. Então esse arcabouço fiscal, a gente não enxerga hoje uma disposição muito grande do Senado, né, aliás, do Congresso brasileiro, a passar aumento de imposto, e a gente não tem enxergado uma grande disposição do governo em falar em corte de gastos. É verdade que na última semana aumentou o papo de corte de gastos em Brasília. Então a gente vê uma matéria, todo dia sai uma matéria que o governo pensa em cortar, mas é ainda algo muito incipiente. Eu acho que a gente precisa acompanhar, mas a gente acha que esse risco fiscal vai permanecer. Então, se a oportunidade no Brasil está menor, tem algo a ser feito aqui? A gente acha que sim, tá bem? O Banco Central, como você comentou, já parou de subir juros. O mercado, ele sempre fica se perguntando qual vai ser o próximo passo, porque historicamente o Banco Central ele nunca fica parado muito tempo, então ele está sempre ou subindo ou caindo. O mercado se pergunta, e o próximo ciclo é de corte ou o próximo ciclo é de alta? Com essa deterioração fiscal, o mercado começou a precificar prêmios de alta para a Selic já em 2024. A gente acha muito improvável que ele volte a subir juros. Então, como eu já comentei, né? Então a gente está com um número de inflação abaixo do que o mercado imagina. Então a gente acha que você ficar aplicado, né? Você apostar em juros mais baixos no ano aí janeiro 25, né? Para as próximas reuniões, a gente acha que ainda dá uma simetria boa, né? Dá um bom risco-retorno, porque a gente acha que essas altas que o mercado precifica, que tem medo, não vão acontecer. É um assunto polêmico, né? Com certeza, né? E acho que quando você fala também de riscos, né? Então a gente tem que ficar atento nessa parte longa da curva americana que eu comentei, né? Então essa parte curta a gente gosta, mas a parte longa tem que ter mais atenção, né? Então o mercado ele às vezes não tem capacidade de operar vários temas ao mesmo tempo, né? Então parece que esse tema de juro fiscal longo americano se deteriorando, ficou adormecido e com a proximidade das eleições a gente acha que esse tema pode voltar. Então a gente aí tem uma atenção grande, um cuidado especial com essa curva longa americana. Com certeza, Samuel, é super importante ficar atento aí a todos esses pontos, né? Mas o nosso tempo está curto, minha direção já está olhando aqui, mas tem um assunto que está super em alta, os clientes perguntam bastante aqui para os assessores sobre fundos de crédito. Olha, obrigado pela pergunta. Eu acho que os fundos de crédito tiveram uma boa performance, né? Acho que ao longo do último ano, né? Sobretudo pós o evento das Americanas. A gente na casa, a gente tem fundos de crédito e também nossos fundos de renda fixa também tem uma parcela de crédito que se beneficia desse cenário. Essa classe tem visto bastante inflow, né? Então bastante fluxo indo para crédito. A gente acha que esse fluxo deve permanecer. Por outro lado, os spreads também estão mais comprimidos, seja lá fora, seja no Brasil. Então a gente está mais seletivo nesse momento. Então a gente segue gostando da classe, mas a gente está mais seletivo nesse momento porque os spreads estão mais magros.
O tempo voou, né, Samuel? Com certeza. Passou muito rápido, foi é um assunto super importante, né? O investidor, ele precisa entender o quanto o cenário internacional também impacta aqui a nossa economia, os nossos investimentos e como driblar ali todos esses pontos que conversamos, eleições e tudo mais, né? Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer te ter aqui no canal. Muito obrigado, Amanda. Eu acho que você citou aí uma coisa super relevante, né, que é como a gente dribla dos cenários, né? Eu acho que uma importância legal dos produtos, né, da Kinea de renda fixa, seja os de multimercado, que a gente tem um mandato amplo, a gente não está de mãos amarradas, a gente pode alocar a maior parte do nosso risco, às vezes internacionalmente, então a gente tem que estar operando onde estão as oportunidades. E também a gente também não está condenado a sempre apostar numa direção. Então a gente tem a flexibilidade de apostar, por exemplo, na alta do dólar, na queda do dólar, que os juros vai subir mais alto do que o mercado espera, mais baixo do que o mercado espera. Então essa flexibilidade nos ajuda aí a navegar em períodos mais turbulentos, né? Que é por exemplo, como tem sido agora. Sim. Muito obrigado aí. Aproveitando as melhores oportunidades. Com certeza. Né? Essa flexibilidade é importante. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado pessoal também aqui pelo tempo. E você, investidor, que deseja sempre ter as melhores escolhas e se beneficiar de todos os cenários econômicos, chame o seu assessor Olimpo, que nós ajudaremos na escolha dos melhores ativos para você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, que nós faremos mais vídeos educacionais assim como esse. Bons investimentos e até a próxima!